Graças, paz, amados. Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus, pastor Anderson Malta, Ministério Trono de Glória. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor neste tempo, neste momento. E gostaria de convidá-los a compartilhar comigo esse momento no texto que está no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, cujo texto diz: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediam: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, queridos? Essa é uma palavra muito forte e muito importante nesse momento da nossa jornada na Terra, principalmente como cristãos e como igreja. Eu tenho percebido que existe uma tensão muito grande por parte da Terra por causa do prenúncio de muitas coisas que estão por vir. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão confusas, em busca de uma resposta, em busca de um entendimento acerca desses dias, cogitam coisas, expõem ideias, e muitas das coisas que nós ouvimos e participamos, infelizmente, não condiz com a palavra de Deus e também não nos traz segurança. Eu separei aqui 3 momentos nessa breve palavra, para que nós pudéssemos ser instruídos através do Espírito Santo e que Ele possa nos dar discernimento, para entendermos um pouco sobre o que diz a palavra de Deus. Porque afirmo no coração de cada um de vocês, com muita certeza, de que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus irá se cumprir. Todas as coisas, todos os momentos que estão escritos nesse livro, eles irão acontecer, eles serão manifestos sobre a terra. E a igreja de Cristo, aquele que crê, aquele que quer ser salvo, aquele que tem uma noção de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele precisa não só de se instruir nesse tempo, para que haja segurança, para fugir do engano das muitas informações que são lançadas na mídia todos os dias sobre as nossas vidas, mas ele precisa se estabelecer, firmar a sua fé em Cristo para que ele seja salvo. Existem parâmetros de fundamento para que nós possamos alcançar alguma coisa com Deus. Não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora de Jesus. E não tem como nós nos aprimorarmos na nossa convivência com Jesus sem a palavra, sem o conhecimento da verdade. A palavra do Senhor, ela vai dizer que ela nos liberta. A verdade, ela liberta o homem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas se, pois, o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade que nós buscamos de entendimento, de raciocínio, nós precisamos aprimorar a nossa vivência com a palavra de Deus. Então eu separei nesse texto 3 momentos importantes
para que nós pudéssemos meditar e que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa verdade de Cristo. A primeira delas, quando os discípulos estão indagando Jesus quanto ao final dos tempos, quanto à sua vinda, quanto à consumação dos séculos, Jesus deixa uma coisa bem clara para eles, que eles precisariam aprimorar o seu entendimento para não serem enganados. Isso é muito importante nesse tempo. Paulo vai dizer em Filipenses 1:20, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, mais me afeiçoo na Bíblia, ele vai dizer: segundo a minha ardente expectativa, em nada serei confundido. Contudo, Cristo será engrandecido em meu corpo todos os dias, seja pela vida, seja pela morte. E ele completa no versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É importante nós termos uma consciência sã em Deus, uma consciência da verdade, o entendimento da verdade que está na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados quanto ao tempo que nós estamos vivendo. Porque muitos virão com muitas teorias. Cada um pensa de uma forma, cada um tem o seu conceito, segundo as verdades que são impostas sobre o homem na terra. Mas o cristão, ele precisa estabelecer um parâmetro para a sua vivência. E esse parâmetro, ele está na palavra de Deus. Nós temos que ser direcionados por aquilo que está escrito aqui. Quando os discípulos estão dizendo: Senhor, quando vai ser o final dos tempos? Quando o Senhor vai vir? O Senhor Jesus olha para eles e diz: olha, primeiro vocês têm que se preparar, se precaver para não serem enganados. Porque vocês ouvirão rumores de guerra, muitos virão em meu nome, muitos falsos profetas se levantarão, haverá nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, epidemias, pandemias estão por aí, terremotos, maremotos em muitos lugares. E por causa da iniquidade, o amor de alguns se esfriará. Nós estamos vivendo um processo de decadência da humanidade. Nós vivemos um período tão triste, de ver como o homem está se transformando cada vez mais em um ser irreconhecível, quando nós olhamos para a criação e olhamos para o Criador, vendo que ele cria o homem justamente para ser a sua imagem e semelhança. E como o homem tem se distanciado de Deus, como o homem ele não faz questão de falar em Deus ou priorizar Deus em sua vida. E nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Nós, quando digo nós, digo aquele que crê na palavra, aquele que crê em Cristo, aquele que tem vontade de ser salvo, aquele que está buscando de Deus uma orientação. Nós precisamos ficar atentos quanto a esse tempo, porque ele não pode nos assustar e nos assombrar, porque nós temos que ter uma alegria no nosso íntimo, no nosso coração, mesmo que traga algum tipo de espanto, um receio, no nosso entendimento. Nós precisamos entender que todas essas coisas estão cooperando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus, ele está falando sobre o princípio das dores, do versículo 3 ao versículo 14. Está falando sobre o início de todo esse processo que a terra irá passar para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela precisa estar preparada. Eu preciso, você precisa, nós precisamos estar preparados prudentemente, para que quando o Senhor se anunciar nos ares, nós estejamos preparados para subir. Nós precisamos ter o entendimento de que o Senhor nos chama através de uma grande revelação, que é a sua vontade de nos salvar. E eu acho isso fantástico. Aquele que consegue entender, compreender a grandeza do chamado que nós temos para morar no céu, ele começa então a ter um entendimento de que ele não pode se afastar da verdade, ele não pode se afastar da Bíblia. Amém, queridos? Então não vos enganeis quanto a esse tempo.
Não seja enganado, não fique atribulado em excesso, porque todas essas coisas estão cooperando com a verdade pregada por Jesus há mais de 2000 anos. Nós precisaremos vivenciar isso na terra. Nós que estamos aqui, nós vamos ver muitas coisas acontecendo no mundo, muitas coisas, mas nós temos que ter uma convicção de que essas coisas vão nos aproximar mais do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Uma segunda coisa que eu queria colocar é o que está escrito no versículo 10, cujo texto diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse é um tempo perigoso também para a igreja, para aquele que crê. Nós temos que ficar atentos, principalmente no Brasil. No Brasil, nós estamos vivendo uma turbulência política que já se arrasta, né? Já estamos anos vivendo uma história que parece que não terá fim. O cristão ele tem que ter sabedoria para participar de todas as coisas. A Bíblia fala que o espiritual ele discerne tudo, né? E nós precisamos entender isso, buscar essa espiritualidade de entendimento em Deus, buscar um discernimento no Espírito Santo, para não sermos influenciados de maneira que venhamos a ferir as verdades da palavra. Porque muitos serão enganados, muitos sairão do caminho. E Jesus fez um alerta, li aqui para vocês no versículo 4. Né? Cuideis para que não vos enganeis, ou não sejais enganados. Nós precisamos estar atentos a todos os eventos que norteiam a terra, porque nós temos um chamado muito especial, grandioso em Cristo Jesus, para entrarmos na eternidade com Ele. Amém, queridos? No terceiro ponto, o versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós precisamos entender que a nossa perseverança nos levará à salvação. Então você precisa, como eu preciso, como nós precisamos, como igreja, perseverar. Perseverar na oração, perseverar na leitura da Bíblia, na palavra, inserir em nosso contexto de vida a presença de Deus. Ah, mas pastor, nós não estamos tendo culto, então é difícil às vezes orar, ler Bíblia, ouvir alguma coisa. Você precisa se esforçar, você precisa perseverar, que os que vão perseverar ou estão perseverando, esses alcançarão alguma coisa com Deus. Esses serão salvos. Nós precisamos, através desse tempo, com o entendimento que nós estamos tendo, à luz da palavra, que esses dias viriam sobre a terra, entendendo que esse é um trabalhar de Deus, sim, um propósito do Senhor, uma permissão de Deus sobre a terra, uma revelação dada por Jesus Cristo, porque o homem tornou a humanidade dessa maneira. Nós precisamos então entender que nesse tempo é um tempo em que nós deveremos estar mais atentos do que antes, porque nós estamos muito mais próximos do encontro com Jesus do que quando cremos. Entendem isso? Então nós estamos mais próximos do nosso encontro com Jesus. Então nós precisamos de muito mais atenção agora. E eu me lembrei aqui algo que a palavra do Senhor também traz, que é o que está também no livro de Mateus, coincidentemente, um capítulo depois, também do versículo, agora do versículo 1 ao versículo 13, é o capítulo 25, que vai falar da parábola das 10 virgens. O que chama a atenção nessa palavra é o fato das 10 serem virgens, as 10 esperando o noivo, ou seja, estavam inseridas no mesmo propósito, no mesmo lugar. Estavam reunidas, esperando o noivo, as 10 virgens, esperando o noivo. E o que vai acontecer aqui? A palavra do Senhor, ela vai dizer que 5 delas se distraíram, descansaram, cochilaram. Essa é a expressão usada no seu original. Cochilaram. Né? Deixaram de estar atentas a tudo que iria acontecer. E quando o noivo ele se apresenta, ele se anuncia, as 10 virgens saem ao encontro do noivo, mas as 5 que cochilaram, que pararam por um tempo para descansar,
que perderam a sua atenção durante um período, elas percebem que as suas lamparinas estão sem azeite. E elas tentam comprar o azeite, pegar azeite com as outras 5, e as outras 5 falam, eu não posso dividir o meu azeite contigo, porque aí vai faltar para mim e faltar para você. Vão e comprem azeite de quem tem para vender. E elas saem, e nessa saída elas perdem o encontro com o noivo. As portas se fecham e elas não podem mais retornar, entrar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Queridos, ninguém vai entrar no céu de carona. Ninguém pode te colocar lá dentro, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Então nós precisamos estar atentos, precisamos preparar a nossa vida, estarmos mais envolvidos com a palavra de Deus, com o sentimento de que seremos salvos. Nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação, com a salvação da nossa família e com a salvação de alguém que queira, que nós possamos de alguma maneira ajudá-lo a entrar no céu, a reconhecer Jesus, a encontrar a cruz, a encontrar o Salvador, encontrar o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos nesse tempo ter discernimento acerca do que estamos vivendo. O momento ele não é bom, realmente não é bom. Mas quando nós começamos a ler e entender um pouco sobre a palavra do Senhor, nós vamos percebendo que não há um prenúncio de uma melhora. Não há. Nós precisamos entender isso. E essas coisas, elas precisarão, Jesus vai dizer assim, é mister que essas coisas aconteçam, ou seja, é necessário que essas coisas aconteçam. E elas precisam acontecer. Então nós temos que sim, primeiro, nos alegrarmos no Senhor, por causa da sua palavra que está se cumprindo. Segunda coisa, precisamos edificar a nossa fé na verdade, para não sermos enganados, para não ficarmos atribulados além da conta, além da tribulação cotidiana, aquela que Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra? Quando Jesus diz isso, ele diz isso para que tenhamos ânimo, para que tenhamos paz. Ele está falando dessa coisa corriqueira, Mas agora, quando nós lemos o princípio das dores, essa sim, ela trará um peso de muita responsabilidade para a igreja. Em poucos versículos depois, Jesus já está falando de um outro contexto da tribulação. Esses dias eles serão abreviados sobre a vida dos salvos. É o que diz o texto e é o que promete o Senhor nesse texto. Eu tenho essa profecia como uma promessa sobre a vida da igreja. Mas fica para um outro contexto, para uma outra ministração. O que eu gostaria de frisar neste momento, nessa ministração, é que nós precisamos nos inteirar acerca da verdade, acerca do que a Bíblia está dizendo sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Não só nós como igreja, mas todo o mundo está vivendo. E esse é um preparativo para a volta de Jesus Cristo. Então não se confunda quanto ao tempo. Vou repetir o que Paulo diz, é um versículo que eu sempre cito, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa, em nada eu serei confundido. Contudo, todos os dias Cristo será engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós morrermos nessa batalha, nós estaremos com Ele em glória. Se nós sobrevivermos a essa batalha, saiba que o Senhor é contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é com a sua igreja. O Senhor continua olhando para a terra e continua guardando os seus. Não há motivo para pânico, não há motivo para desespero, não há motivo para um pranto sem uma razão. Nós temos que entender, a verdade da palavra está se cumprindo sobre a terra e nós somos privilegiados porque entendemos isso e esperamos isso para que Jesus volte. Jesus disse, é necessário que isso aconteça.
Então é necessário que aconteça. E nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a sua verdade está sobre a terra. Amém, queridos? Então que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus. Eu espero que esses versículos, esse texto, esse contexto fale muito ao teu coração, que o Espírito Santo, ele possa te abençoar, abençoar a tua casa, a tua família, que Deus possa te enriquecer de graça nesse tempo e que nós saibamos ter entendimento, discernimento acerca desse tempo, para que com sabedoria nós possamos ser instruídos e, quem sabe, poder instruir alguém sobre o tempo em que nós estamos vivendo, sobre este momento. Deus é bom. Deus continua sendo maravilhoso. Ainda há promessas sobre os seus, há promessas sobre a terra, há promessas sobre as igrejas. O Senhor continua maravilhoso, continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. E sabemos que no tempo oportuno nós seremos assistidos por Ele. Por isso, a tua fé deve ser alicerçada cada vez mais nessa verdade, porque Jesus te ama. Amém, queridos? Então, se você precisa fazer um concerto com Deus, não perca tempo, faça um concerto com Deus. Se tem desejo de aceitar Jesus, aceite Jesus, esse é o tempo da sua salvação. Né? Se você tem que se batizar, prepare, procure o teu líder, o teu pastor, a tua igreja. Diga para ele, eu quero ser batizado. Comece a participar da mesa do Senhor, porque Jesus está voltando. Esse é um tempo que nós estamos na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E ela não demora. Amém, queridos? Que Deus possa abençoá-los ricamente em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti tua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz de Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. Que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, a tua casa e a tua família desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.